Então, galera, pelo menos um e de confirma tá tudo para começar porque eu consigo me organizar. Não está ouvindo. Foi? Agora tá me escutando? Tá conseguindo ver? Melhor? Ótimo, Lucas. Muito obrigado. Ok? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Eu sou o professor de Geografia, Luiz. Para quem não estava no sábado passado, sou de Minas Gerais, uma cidade chamada Ipatinga. Ok? Vou pegar a parte de Geografia Física com vocês. A aula passada a gente deu uma estudada. Perdão por esse barulho aqui fora de uma moto passando. Mas semana passada a gente deu uma estudada em coordenadas geográficas, aquela questão de latitude e longitude, ok? Não sei se eu disponibilizei o slide, eu acho que sim, já coloquei o slide lá no Google Classroom, ok? Então a gente viu os paralelos, meridianos, latitude, longitude, sobre os trópicos de Capricórnio, sobre os ciclos polar antártico, sobre algumas projeções cartográficas, né, que as principais delas são as de Pitcairn, ok? Até então, até aqui, né? Dúvida, alguma pergunta a fazer, algum DC sobre a matéria do sábado passado? Tá tudo bem? Posso continuar? Né? Falamos aí também sobre os movimentos que a Terra faz, o movimento de translação, o movimento de rotação. Falamos também sobre as estações dos anos, por que ocorrem as estações dos anos. Falamos também sobre o solstício de inverno, equinócio, solstício de inverno e de verão, e equinócio de primavera e de outono. Todo mundo tá ok, né, Lucas? Eu tô obedecendo o Lucas, né? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, pode perguntar, tá? A hora é essa, que seja agora ou que seja no meu privado, tá? Pode me perguntar por WhatsApp também, qualquer coisa. Terminamos, falamos sobre as dinâmicas das sombras, né? Apesar de ser algo um pouco complicado de se entender a princípio, é bastante interessante e até simples, de certa forma, tá? Então, posso continuar, ok? Continuação da matéria, muita coisa eu deve ter falado. Olha aí, temos aí as estações dos anos nos outros planetas. Eu já tinha falado sobre isso, né? O que define as estações dos anos aqui na Terra, né? Por que existem estações dos anos aqui na Terra? Porque não é tudo igual, né, o ano inteiro, né? Porque há esta variação, tá? E a principal resposta para isso é porque há existência de um eixo de inclinação, tá? A Terra a gente sabe que tem 23 graus e 23 minutos de inclinação, tá? Em relação ao seu eixo de rotação, ok? E é exatamente por isso que existem as estações dos anos. Então, se fizermos uma pergunta se há estações dos anos em outros planetas, precisamos ver se também nesses planetas existe eixo de inclinação. Aí, nossos planetas dos sistemas solares. Mercúrio não tem estações dos anos, por quê? Porque ele tem nenhum 0 grau de eixo de inclinação. Veja bem, o eixo de inclinação dele é zero. Portanto, ele não vai ter estações dos anos. Durante todo o ano, durante todo o período do ano, o clima de algum ponto em Mercúrio é igual, ok? Vênus praticamente não tem estações dos anos. Por quê? O eixo de inclinação dele é muito pequeno, né? Tende a zero, chega a zero. Então, é muito pequeno. Já Terra e Marte, olha só, Terra e Marte têm um eixo de inclinação muito parecido, né? A de Marte também é muito próximo de 23 graus e 27 minutos, tem 4 estações dos anos, né? Que a gente sabe que são as quatro estações dos anos conhecidas, tá? Júpiter também praticamente não tem, por causa do eixo de inclinação dele também é muito próximo de zero, tá?
Saturno é muito parecido com Marte e com a Terra, por causa do eixo de inclinação também parecido. Agora, olha só que interessante Urano, né? Urano tem um inverno muito longo. Por quê? Olha o eixo de inclinação de Urano, é muito grande. O eixo de inclinação de Urano é mais de 90 graus. Não me lembro bem, mas é próximo de 90 graus. Né? Da Terra é 23 graus e de Urano é mais de 90 graus. Então vai fazer com que tenha um inverno muito longo. E aí que eu volto naquela comparação com o planeta em que se passa Game of Thrones. Não sei para quem gosta de Game of Thrones aí. Eu não li, não, também não vi a série, então eu não sei muito bem dizer. Me corrigem se eu te falar alguma coisa errada, porém, pelo que eu já li em algumas coisas, a gente né, o planeta, né, a história tem um inverno muito longo e um verão muito longo, né, no tal do Winter is Coming. Então, alguns geógrafos, alguns estudiosos chegaram à conclusão que o planeta em que se passa Game of Thrones, que apesar que muitos acharam que é a Terra, não é a Terra, não pode ser a Terra, e é um planeta onde o eixo de inclinação dele é parecido com Urano. Veja bem, tem um inverno muito longo, né? Ou pode ser uma outra estação do ano também, né? Então, o que eu quero chegar à conclusão aqui para vocês entenderem, é que é o eixo de inclinação o principal motivo para que ocorram estações dos anos. Né? Enfim, no Netuno, a duração de cada estação do ano é muito grande, porque o eixo de inclinação de Netuno também é bastante grande. Tá? Então, é esse o motivo para as estações dos anos. Eu acho esse slide muito interessante. Ok? Alguém tem uma dúvida até aqui? Está terminando estações dos anos até aqui? Alguém tem algo a perguntar, concluir? Tá ok, né? Podemos começar a fuso horário? Muito bem. Então, veja bem, fuso horário. Todo mundo tem um pouco de consciência de ciência do que é um fuso horário, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que em outros países, e até mesmo em outros estados do Brasil, a hora não é exatamente igual. Né? E a explicação para isso é muito simples também, porque a iluminação do Sol é diferente em torno do globo, né? Não é igual. Então seria muito confuso se a Terra toda estivesse no mesmo horário, né? A gente, de acordo com as nossas funções dos nossos dias a dia, né, do que a gente precisa de fazer no dia a dia, não ia ser interessante se todo o globo tivesse em um mesmo horário. Então, por isso que o fuso horário é uma maneira que o ser humano encontrou para medir e para medir o tempo, né? Para medir o tempo de uma forma condizente com nossas necessidades do dia a dia. Tudo bem? Não é algo natural, é algo que é o ser humano que inventou. Tudo bem? Então, veja bem, o fuso horário, né, foi definido na segunda metade do século XIX. Todas as partes do mundo, praticamente, quando todas as partes do mundo já eram conhecidas. Né? No século XIX, a humanidade já tinha ciência que a Terra era redonda e já conhecia praticamente todos os cantos todos os continentes, todos os cantos da Terra. Por isso, né, então o homem passava pelo desafio de aperfeiçoar o meio de comunicação e de transporte, a fim de agilizar, né, o contato com diversas áreas do planeta. Né? Chegou o momento que a globalização foi se tornando evidente, né? A Terra foram necessários ter contatos em pontos diferentes da Terra, ter transportes em pontos diferentes da Terra, então sentiu-se a necessidade de ter um horário global padrão, né, para facilitar esse tipo de atividade, ok? Então, em 1884, né, 25 países se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, e estabeleceram uma divisão do mundo em 24 fusos de uma hora, né? Baseando-se no fato que a Terra demora 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Né? A gente já viu nos slides passados que não é exatamente 24 horas, é 23 horas, 54 minutos e 4,0 segundos, 4,09 segundos, né? Mas para facilitar esse cálculo, facilitar essa dinâmica toda, esse processo todo, a gente estabeleceu 24 fusos horários, né? Considerando que a Terra demora 24 horas para dar uma volta. E cada fuso horário desse, né, foram divididos, né, em 24 fuso horários, os 360 graus da Terra, ok? Então, deixa eu ver se tem aqui nos outros slides. Tem não. Então, o que aconteceu aqui? A gente sabe que a Terra, né, um globo, na verdade, um giro completo,
tem 360 graus. Né? Isso vem lá da matemática, ok? Então, se a gente pegar os nossos 360 graus, né? Pegar os nossos 360 graus e dividir por 24 diferentes fusos horários, o que, que vai dar? Né? Cada fuso horário vai ter uma distância entre eles, né, de 1 hora, né, de quantos graus? Né? É simplesmente essa conta que a gente faz. 360 graus dividido por 24, que a gente sabe que é 15 graus, ok? Então, se a gente pegar o globo, né, a Terra, né, eu vou tentar desenhar aqui para ver se vocês conseguem entender, ok? A gente vai conseguir dividir, né, a Terra aqui planificada, né, nesse retângulo que eu acabei de desenhar. A gente consegue dividir a Terra em 24 partes. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui de 24, mas se não sair 24 certinho, vocês não vão entender a forma que eu estou querendo dizer, tá? Então, vamos supor que aí tem 24 partes, e essas partes se distam uma da outra por 15 graus. Né? A gente sabe que a medida que a gente utiliza de distância é uma medida de distância que a gente utiliza em uma esfera, né, como a Terra, considerando que a Terra é uma esfera redonda, uma esfera perfeita, é em graus. Né? Então, entre cada fuso horário, a gente tem 15 graus de distância, ok? No sentido vertical, tudo bem? Porém, contudo, entretanto, ainda não resolvi o nosso problema de fuso horário. A gente precisávamos, né, a humanidade precisava de utilizar um referencial, né? E precisava de utilizar um fuso referencial, né? E exatamente que também justifica-se o meridiano principal, que a gente já estudou, o meridiano de Greenwich, que também está relacionado ao fuso horário principal, que é o horário de Londres. Vocês já devem ter escutado falar, tá? Então, pela Inglaterra, né, por Londres, que na época era a capital, uma maior potência mundial, uma das maiores potências mundial, os Estados Unidos ainda não estava em ascensão como potência mundial em 1884, né, ele estava muito próximo, né, de se tornar uma das potências mundiais, ocorreu provavelmente ali depois da Primeira Guerra, que ele ultrapassou a Inglaterra, mas em 1884 a Inglaterra ainda era muito forte, Londres ainda é muito forte, e por isso foi escolhida para se localizar o meridiano principal, né, que é Greenwich e também o fuso horário principal. Então, todos os horários da Terra partem-se dali, ok? Então, vou colocar aqui em azul, né, é como se a gente tivesse dividido a Terra, como não? Se a gente tivesse dividido a Terra em duas partes iguais, ok? E aqui, igual está falando aqui nesse último parágrafo, tá? O referencial de terminação da hora é Greenwich, tá? Delimitando 7 graus e meio, né? 7 graus e 30 segundos para Voltei, minha conexão caiu. Tá todo mundo me ouvindo agora novamente? Estão me ouvindo? Ótimo, eu tinha caído, eu não sei até onde que eu fui, então vou voltar a compartilhar meus slides e vou voltar alguns minutos atrás na explicação da matéria. Um minuto. Estão vendo novamente os slides? Conseguiu me ouvir também? Posso continuar, não é?
Beleza. Obrigado. Então, veja bem, o que eu estava explicando era a respeito de fuso horários, né, que devido a esse cálculo dos 360 graus, que é uma esfera completa dividida pelos 24 horas que o dia tem, que o ser humano definiu, a gente tem 15 graus de distância entre uma faixa de fuso horário de outra. Sendo que o meridiano de Greenwich, que passa pela Inglaterra, ali na cidade de Londres, na capital de Londres, é o meridiano principal, é a hora principal, ok? E a partir delas, a gente consegue definir a hora de todo mundo. Tudo bem? Então, é isso que eu tinha falado até então. Seguindo no próximo slide, a gente tem alguns tipos de hora, que é interessante a gente estudar sobre isso, porque, olha só, a gente tem 3. Hora legal, hora local e o horário de verão, né? O conhecido e o famoso horário de verão, tá? A hora legal tem como base o meridiano de Greenwich, né? Então, assim, o próprio nome já diz, a hora legal, né? Ou seja, foi estabelecido pelo homem, né? É uma hora que é estabelecida pelo homem de acordo com essas classificações e essas ponderações que o homem fez ali durante aquela convenção em 1884, né? Dos 24 fusos horários que eu acabei de explicar. Porém, tem um horário local, né? A hora local, que é determinado pelo movimento aparente do Sol. Né? E relembrando, movimento aparente, por quê? Porque o movimento não é do Sol. Né? Olha só, o movimento aqui é aparente porque o movimento não é o Sol não se move. Né? Que, na verdade, quem está se movendo somos a gente, né? É a gente, é a Terra, né? Que está movimentando em torno do Sol em um formato elíptico, né? Então, de qualquer forma, a gente fala de movimento aparente porque, de acordo com esse movimento aparente, a gente tem a definição da hora local. Sendo que meio-dia é o horário onde que o Sol está a pino, né? Que ele está exatamente sobre a gente e formando um ângulo de 90 graus, né? Está sobre as nossas cabeças, ok? Nem sempre o meio-dia do Sol, né? O meio-dia local, vai ser o meio-dia legal. Eles estarão próximos, tá? Porém, por conta dessa definição, dessa regra que a gente definiu, que o homem definiu, para ser mais simples, né? A gente conseguir comunicar, a gente conseguir se mover, se transportar, né? A gente precisa de ter um padrão de horas, não seria muito confuso se cada local tivesse um horário diferente, né? Então, por isso que há uma certa diferença entre a hora local e a hora legal, tudo bem? E ainda existe o horário de verão, que é adotado nas regiões de média latitude no período de maior insolação, verão, com o objetivo de reduzir o consumo de energia. Então, vamos discutir um pouco o que significa o horário de verão, né? Então, olha só, vou desenhar aqui novamente a planificação do nosso planeta e vou traçar a linha do Equador. Okay? Então, a gente tem a linha do Equador aqui que divide a nossa Terra em 2 hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando eu estava falando de estação do ano com vocês, eu disse a respeito do período de insolação, né, o período diurno que existem, né, que existem em algum ponto da Terra. Sendo que, no verão, a tendência é que haja maior período de dia e menor período de noite. Da mesma forma que é o inverso no inverno. Né? No inverno, a noite é mais longa do que o dia. Tá? E isso se intensifica à medida que a gente vai se afastando do Equador. Né? Então, quanto mais longe do Equador, né, maior vai ser essa diferença entre dia e noite quando nós estamos no verão e no inverno. Tá? No Equador, né, nas regiões próximas do Equador, onde que a linha do Equador se cruza, essa diferença entre noite e dia, ela é muito pequena ao longo do ano, né? Então, assim, vamos lá nos estados do Amazonas, nos estados do Pará, que são os estados que são cortados pela linha do Equador, essa diferença entre dia e noite é muito pequena e quase imperceptível para a população, né, ao longo de todo o ano. Contudo, à medida que você vai se afastando do Equador, a gente vai descendo, né, entre aspas, a gente vai vindo ao sul do Brasil, nos nossos estados de Minas Gerais, estados de São Paulo, a diferença entre o dia e a noite no inverno e no verão já vai se tornando um pouco mais perceptível, apesar ainda de não ser tanto. Né? Se a gente descer mais, for mais ao sul, chegar ali nos 3 estados do sul, né, que é o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente já vai perceber ainda com mais intensidade essa diferença entre o dia e a noite, tá? E assim vai, se a gente for ali para o Uruguai, para a Argentina, quanto mais
longe do Equador a gente está, mais vai ser essa diferença entre o dia e a noite, né? E em regiões em médias latitudes, o que são regiões de médias latitudes? Não sei se vocês lembram, eu também tem um slide sobre isso, tá? Em regiões em médias latitudes, são as regiões onde estão abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Ou acima do Trópico de Câncer, tá? Na verdade, entre os trópicos e os círculos polares, né? Essas que são as médias latitudes, que é assim onde se localizam todos os Estados Unidos e também boa parte não, toda a Argentina, né? Colocando aí esses dois países como exemplo. Nesses países, o horário de verão ele é mais, como eu posso fazer, eficiente do que, por exemplo, em um país como o Brasil, que está em sua grande parte nos trópicos. Por quê? Porque durante o verão, né, nesses países que estão nas médias latitudes, eles vão ter um grande período de insolação, um grande período diurno, em detrimento do período noturno, né? Então, por isso que o horário de verão, nesses locais, são mais eficazes e eficientes, ok? Vou utilizar o nosso grande exemplo, que é o que a gente tem mais culturalmente contato, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vocês já devem ter visto que durante o verão, né, lá o período de dia é muito grande. Então, por isso que o horário de verão lá é muito eficiente, né? Traz uma grande quantidade de consumo de energia. Né? Então, a gente tem uma diminuição de uma hora por causa disso, que também é algo definido pelo homem, né? A gente diminui uma hora, e por conta dessa diminuição e por conta dessa grande diferença do período diurno e o período noturno, há uma grande economia de energia, tá? Uma redução do consumo de energia. Por isso que aqui no Brasil, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista que a gente vê, é que a gente teve a extinção do horário de verão no ano passado, pelo nosso excelentíssimo e não tão querido presidente, né? Não sei se vocês gostam, quem gosta aqui do horário de verão, quem sente falta, quem gostaria que ele voltasse ou quem acha que está ótimo dessa forma. Eu particularmente gostava do horário de verão, não sei vocês, tá? A explicação dele é que por a gente estar dentro de uma região de trópicos, né, que a insolação, que a diferença entre o dia e a noite não é tão tensa, não fazia muito sentido ter esse horário de verão, não trazia grande economia, tá? Aí dá para discutir muito a respeito disso, até alguns especialistas acreditam que sim, tinha alguma diferença, outros falavam que nem tanto, outros falavam que era irrelevante, então dá para a gente discutir muito sobre isso em outro momento. Porém, o que eu quero e preciso que vocês entendam é que o horário de verão é mais eficiente nas médias latitudes e por causa do motivo da grande diferença que há entre o período diurno e o período noturno no verão e no inverno, tá? Só complementando, na primavera e no outono, a tendência é que todo o globo tem uma igualdade entre o período diurno e o período noturno. Tá? Uma igualdade, né? O dia e a noite são praticamente iguais na primavera e no outono, que está relacionado ao nosso equinócio. Já nos solstícios, né, que são os verões e os invernos, essa diferença entre dia e noite já se intensifica, ok? Sendo que o dia mais longo, né, é o dia que tem o maior período diurno, que tem maior horas de iluminação, é o solstício de verão, que é o primeiro dia do verão, que ocorre para o hemisfério sul no dia 21 de dezembro e para o hemisfério norte no dia 21 ou 22 de junho. Tá bom? Alguém tem uma dúvida até aqui? Algo a completar? Eu acho que tem mais falando sobre o horário de verão em outros slides, apesar de eu ter falado muita coisa. Pois bem, aqui são as nossas 24 fusos horários, né? As 24 horas, 24 faixas de fusos horários que foi estabelecida pelo homem. Só uma consideração, a gente falou lá no início da aula passada, da aula do passado, na aula de 10 horas, sobre projeções cartográficas. Essa projeção cartográfica aí, quem sabe me dizer qual que é? De Peter ou de Mercator? E por quê? Não sei se tem alguém me ouvindo, na verdade, né? Sei que a aula está sendo gravada, mas é interessante a gente ficar vendo esse tipo de coisa, né? Vai ser de Peter ou de Mercator? Tá? Vai ser uma pergunta retórica, porque eu já vou responder. Bom, essa é uma projeção cartográfica que é de Mercator, tá? Só relembrando um pouco dessa matéria. Por quê?
Porque, veja bem, à medida que a gente vai se afastando do Equador, tudo bem que a linha do Equador não está aqui, então eu vou desenhar ela para a gente. A linha do Equador ela vai estar passando mais ou menos aqui, um pouco mais para baixo, um pouco mais ao norte, ao sul, na verdade. Está mais abaixo, deixa eu desenhar ela direito. A linha do Equador vai estar passando mais ou menos nessa região que eu estou desenhando, tá? Quanto mais distante um ponto da Terra está dessa linha do Equador, nessa projeção cartográfica que é de Mercator, ele vai se tornando maior. Né? A área deste ponto, a área dessa região vai se tornando maior. E o grande exemplo disso é a Groenlândia. Groenlândia, que é essa ilha aqui, tá? É uma ilha que pertence ao Canadá. O parte do Canadá é também parte dos países nórdicos ali, Suécia, Noruega, não me lembro bem, tá? Porém, essa ilha, ela é muito menor do que o Brasil, por exemplo. Né? Então, se a gente comparar ela com o Brasil, parece que ela é do mesmo tamanho ou até maior do que o Brasil, sendo que, na realidade, o Brasil é 8 vezes maior do que a Groenlândia. Tá? Então, os países do norte, ali a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, eles estão em uma área proporcionalmente muito maior do que a área deles de verdade. A Europa não é do mesmo tamanho do que o Brasil, não é do mesmo tamanho do que a América do Sul. Cabe-se muitas Europas aqui dentro do nosso país, e é exatamente por isso que essa projeção é de Mercator, tá? É uma projeção que é chamada de eurocêntrica. Só revisando um pouco do que a gente falou lá no início da aula, no início desses slides. Vocês voltarem, vocês vão ver. Mas voltando a falar de fuso horário, os fusos horários que a gente tem são os nossos 24 fusos horários aí, né? Os nossos 24 estabelecida pelo homem. Essa regra, né? Essas faixas de fusos horários, elas não são seguidas à riscas, tá? Elas não são seguidas à risca. Não é porque a gente está em uma faixa de fuso horário que o país vai aceitar ela e vai catar ela da forma correta, né? Há algumas mudanças, né? Igual a gente tem aí, a gente consegue ver umas mudanças, né? Por exemplo, a faixa aí que está em laranja no Brasil, a faixa do horário de Brasília, ela se expande para toda a Argentina, veja bem, olha só, toda a Argentina tem o mesmo horário que a gente, ok? Apesar de, se a gente colocasse uma linha contínua, a gente ia ver que ia dividir o nosso Brasil em alguns horários que não ia ser interessante, ia ser muito difícil, porque a gente ia cruzar a rua em alguns locais e aí ia ter que mudar de fuso horário, isso não é legal, né? Então, apesar dessas faixas serem estabelecidas naquela convenção de 1884, ainda há algumas modificações e alguns países, como a China, por exemplo, que pode ser cruzada, que é cruzado, gente, a China está aqui, ó, circulando de verde, tá? Alguns países, como a China, que são cruzados por vários fusos horários, né, por várias faixas de fusos horários, elas simplesmente não acataram a essa regra, tá? Não é algo obrigatório, o país acata se quiser, não acataram e todo o terreno da China tem o mesmo fuso horário, apesar que lá a insolação ao longo do planeta, do país, que é um dos maiores do mundo, se eu não me engano é o terceiro país, do maior país do mundo, ou quarto, não me lembro, o fuso horário é o mesmo. Então, vocês imaginam a anomalia que pode ter lá, em algumas regiões você vai acordar, ainda está muito de noite, em outras regiões você vai acordar e já está muito de dia, já tem muito tempo que amanheceu. Não acontece essas anomalias por conta dessa não padronização da maneira que deveria do fuso horário daquele país. Ok? Mas, enfim, né, como é que a gente se localiza no fuso horário da forma correta? Ok? Vou desenhar aqui de novo a nossa planificação. Tudo bem? Então, a gente tem o horário padrão, o horário de referência, que é o horário de Greenwich, que passa pelo meridiano de Greenwich, ok? E tudo que está a oeste, ok, que está a leste inicialmente, vai ter horário maior, né? Vai ter uma hora que vai estar maior em relação a Greenwich. E tudo que está a oeste vai ter o horário menor do que está Greenwich, ok? E esse maior ou menor está relacionado com essa faixa de fuso horário, né? A cada 15 graus aumenta-se uma hora, tudo bem? Né? Aumenta-se uma hora a leste e cada 15 graus, né, diminui-se uma hora a oeste, tudo bem? Então a gente vê aqui, né, o Brasil está, nosso meridiano, nosso horário de Brasília, nosso horário principal, está a 3 horas a menos do que Greenwich, né? Então, isso quer dizer que se lá for 5 horas da tarde, aqui vai
2 horas da tarde, 3 horas a menos, isso no horário padrão, sem considerar o horário de verão que pode ter dentro desses países. No Brasil não existe mais, mas provavelmente existe na Inglaterra. Então, se a gente estiver no horário padrão, se todo mundo estiver no horário padrão, é isso que acontece, né? Então, são 12 para oeste, 12 para leste, né? Sendo que para leste se aumenta-se 1 hora e para oeste diminui-se 1 hora a cada 15 graus. Aí tem uma coisa muito interessante também, que é uma das coisas que mais me fascina nessa matéria, que é a linha internacional de datas, tá? Por que linha internacional de datas? Existe essa linha, ok? Que ela é a antípoda, né? Não sei se você lembra do conceito de antípoda, do meridiano de Greenwich, tá? Ela é o contrário, ela está no extremo oposto do meridiano de Greenwich, ok? Que é o meridiano principal. Essa linha internacional de data é exatamente o nome dela de estudo. Se você cruzar essa linha, você vai mudar de data, né? Vai chegar um ponto na Terra que não adianta ou aumentar a hora ou diminuir a hora, né? Por causa nossos 24 horas que tem um dia, a data vai diminuir tanto que vai mudar de data. Nessa nacional de data. Principalmente no turismo, porque essa área é uma região que foi escolhida também de propósito de família, que é uma região que tem muita habitação, né? A gente fica no meio do Oceano Pacífico, então tem muita terra por ali, então tem muita por ali, não tem é uma região difícil por aí. Existem algumas ilhas, né? Alguns arquipélagos, né? Aquelas ilhas da Polinésia lá, fica lá, então atrai turistas do Réveillon. Por quê? Você pode passar o Réveillon 2 vezes, né? Você pode passar de um ano para o outro 2 vezes. É bastante interessante pensar, né? Você está lá no dia 31 de janeiro, aí você acontece o Réveillon, né? Você vai para o ano seguinte, você cruza essa ilha é essa linha. Quando você cruza essa linha, você volta um dia, né? Então você pode sair do 1º de janeiro e voltar para o 31 de dezembro. Né? Então você, além de voltar um dia, você volta um ano e você pode passar o Réveillon 2 vezes. Né? Então é uma ilha que fica muito famosa por causa disso no dia 31 de dezembro, né? 31 de dezembro, 1º de janeiro, por conta desse fenômeno. Né? É interessante. Ok? Aí a gente tem que falar sobre os horários do Brasil. Tá? Os horários do Brasil é importante saber, que é um dos que mais cai nos vestibulares. E no Brasil tem 4 fuso horários. O fuso horário 2 menos, 3 menos, 4 menos e 5 menos. Tá? Que são escritos da forma que está aí, olha só. O TC menos 2, o TC menos 3, o TC menos 4 e o TC menos 5. Ok? O TC menos 2 é o horário de Fernando de Noronha, a nossa ilha. Tá? Que pertence ao Pernambuco ou Ceará. Não lembro que Fernando de Noronha pertence. Enfim, pertence a um dos estados do Nordeste. Preciso de relembrar isso. Ok? E o horário dele é menos 2. O que significa menos 2? Significa que ele está a 2 horas antes, a menos 2 horas antes que o horário principal, né? Que o horário principal, que é o fuso horário de Londres. Significa, portanto, que se lá for 2 horas da tarde, né? Se em Londres for 2 horas da tarde, em Fernando de Noronha vai ser 2 horas a menos, portanto, meio-dia. Ok? Aí temos os horários dos maiores da maioria dos nossos estados, né? Todos esses estados aí que estão em branco, né? Todos os estados do Sul, todos os estados do Sudeste, Goiás, Goiânia, Brasília, Tocantins, Pará, todos os estados do Nordeste também, ok? Estão no fuso horário UTC-3, tá? UTC significa, né? Tá ali embaixo no slide, Coordinate Universal Time, tá? Que é o horário universal, né? O horário padronizado universal. Brasília está a menos 3, né? Significa que ele está a menos 3 horas antes de Londres, que é o horário principal, né? Que é o horário como referência, ok? É o nosso horário padrão, o horário de Brasília. Aí temos o horário UTC-4, que é o horário da Amazonas, de Rondônia, de Roraima, do Mato Grosso do Sul. Ok? Eles estão a menos 4 horas em relação a Londres.
E, por fim, temos aí o UTC-5 horário do Acre, parte do Amazonas e o Acre, ok? Que eles estão a menos 5 horas em relação a Londres. Né? Então, esses são os 4 fusos horários do Brasil. E é isso. Temos aqui um pouco falando em relação ao Acre, né? Na brincadeira que a gente, o Acre está sempre atrasado, porque ele é realmente o último a comemorar a virada do ano aqui no Brasil, né? Enquanto em 1 hora todo o Brasil praticamente já está em um ano, o Acre ainda está no ano anterior, né? No dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, ok? E é interessante pensar que tem muita. A Globo, por exemplo, as emissoras de modo geral, elas não gostam dessa grande diferença de fuso horário. Por quê? Por exemplo, se a gente fosse passar, se a Globo, né, precisasse de passar uma novela que ela não é apropriada para menores de 18 anos, ok? Então, de acordo com a legislação brasileira, temos que só pode passar programas em canais abertos maiores de 18 anos depois de uma certa hora, sei lá, 21 horas, vamos supor, não sei bem. Só que 21 horas no horário de Brasília significa que em Acre é 2 horas antes, ok? Então, em Acre é o quê? 7 horas da noite, ok? Então, significa que para as emissoras, elas não podem transmitir certos conteúdos ao mesmo tempo para todo o Brasil, e precisa de ter uma certa diferença de transmissão, ok? Então, seria interessante para algum ramo das empresas, por exemplo, as emissoras, se o Brasil tivesse um fuso horário mais padronizado, ok? Porém, isso para a população local do Acre não seria tão interessante, visto que eles iam acordar em uma hora que bem diferente em relação ao horário solar, né, ao horário local, né, horário em relação à luz do sol. Eles iam acordar e iam sempre estar muito noite. Eles iam acordar em relação, por exemplo, se você acordar às 7 horas. Para a gente, o sol ia estar raiando, para eles seriam como se fosse 5 horas da noite. Então, assim, 5 horas da manhã. Então, é como se eles acordassem muito tarde, se fosse tudo junto. Seria igual como é na China, ok? Então, já houve alguma legislação, um decreto que tirava o Acre, né, colocava o Acre nesse fuso horário, o fuso horário do TC-4, mas depois ele voltou, tá? Ele voltou a ser o TC-5, né? Houve uma politicagem a respeito disso no governo da Dilma, mas aí depois no Lula, depois a Dilma voltou, enfim. Não é o que a gente estuda aqui agora, porque o que está agora, nesse momento, é que o Acre ainda está no TC-5, tá bom? Lucas falou alguma coisa? Pernambuco? É o Fernando de Noronha? Pois é, tudo bem. Falando de horário de verão, eu já falei, né, expliquei o motivo da existência do horário de verão, é aproveitar melhor a luz natural do sol e ela tem maior eficácia e eficiência nos lugares onde estão muito afastados, mais afastados da linha do Equador, que é, por exemplo, na média latitude, né? Aí dentro do quadro, em áreas muito próximas do Equador, a variação da luz é mínima ao longo do ano, não compensando a adoção do horário de verão. Então, quando existia horário de verão aqui no Brasil, a gente sabe que não existe mais, os únicos estados que adotavam ele eram os estados aí estão em laranja, né? Os estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Tá? Os estados do Norte e do Nordeste, que estão mais próximos da linha do Equador, não adotavam o horário de verão exatamente por essa que a variação, né, entre luz, entre o diurno e o noturno, nesses estados eram muito mínimas. Tá? Aí, Bolsonaro, ano passado, extinguiu esse horário de verão por decreto, falando que em nenhum dos estados tinha uma eficácia, uma eficiência no consumo, uma redução do consumo de energia considerável. Né? Alguns especialistas, igual está aí, falam que a medida tinha ainda um consumo, uma redução do consumo em torno de 5%, tá? E às vezes nem era essa grande justificativa do porquê o horário do verão era interessante aqui no Brasil. Porque o horário de verão às vezes evitava o pico, o chamado pico, chegando a uma média de 5% do horário do pico. Como assim? Se todo o Brasil estivesse no mesmo horário, por exemplo, todos, em média, né, de modo geral, eles iam chegar no trabalho no mesmo horário, né? Eles iam chegar no horário no mesmo horário. Por exemplo, sai do trabalho uma dada
quando eu chegasse em casa, estaria escuro. Se fosse alto, né? Porque as pessoas chegavam em casa no mesmo momento e ia ligar a luz ao mesmo momento, fazendo com que um pico grande, né? Um aumento significativo de energia. No horário de verão, isso às vezes não acontecia durante o verão. Você chegava em casa e ainda estava de dia, então você não tinha grande necessidade de ligar algumas luzes, ok? E isso seria interessante. Esse consumo de energia é acelerado e muito rapidamente. Tá? Então, às vezes, no Brasil, não tinha um grande consumo, uma redução do consumo de energia, porém evitava esse pico que era interessante para economizar energia, mas para que não houvesse um grande sobrecarregamento dos sistemas de energia do país. Tudo bem? Passando. Então, foi feito do ano passado, né? O Bolsonaro já estava no poder, mas ele ainda não tinha revogado o horário de verão, né? Na época que eu dei aula. Então, ele já estava a caminho de revogar o horário de verão, né? Mas ainda não tinha revogado. Então, tinha uma pesquisa de algum jornal perguntando se o horário de verão deveria acabar, né? Deveria continuar ou vigorar no Brasil. Né, o horário de verão deve continuar a vigorar? A maioria achava que não. Né? De acordo com essa pesquisa, 57% das pessoas queriam que o horário de verão acabasse e apenas 43% queriam que ele continuasse. Né? Então, o presidente, como ele não vou falar disso, mas enfim, ele acatou a grande maioria da população e acabou com o horário de verão. Né? Acabou com ele. Eu não gostei, preferia que isso não tivesse acontecido. Eu gostava do horário de verão, acho que me deixava mais produtivo nos meses de verão. Mas enfim. Aí a gente chega agora só nos cálculos, né? Existem muitas questões, né, de vestibulares, de geografia, que é o cálculo em relação ao horário, então, os horários de um ponto da Terra para outro ponto da Terra. Né? Então, existe esse cálculo, isso cai bastante, é um pouco de matemática, né? Quem não gosta de matemática aí, da geografia, ainda tem um pouco de matemática. E aí eu vou ensinar agora como é que acontece, né? Falta ainda 15 minutos, dá tempo. O que acontece, como é que a gente faz esse cálculo, tudo bem? Então aí a gente tem, a princípio, dois passos. Né? O primeiro passo é determinar distâncias em graus entre dois pontos, ok? Então como é que a gente determina essa distância em grau entre dois pontos? Novamente, estou aqui eu desenhando a nossa Terra planificada. Nossa Terra planificada, ok? E vou desenhar aqui também, dividindo essa Terra planificada em dois hemisférios, o meridiano de Greenwich, ok? Greenwich. Então, temos aqui o ponto A e o ponto B. O primeiro passo, né, que é o que está querendo dizer ali, é encontrar a distância de A até B em graus. Como é que a gente vai fazer isso? Subtraindo a longitude desses, ou subtraindo ou somando a longitude desses pontos. Né? E longitude, para quem não lembra, é a distância em relação ao meridiano de Greenwich, a distância em grau em relação ao meridiano de Greenwich. Então, por exemplo, se o ponto A está em uma coordenada que é, vamos supor, aqui, 105 graus oeste não, né? Se ele está ali naquela região, ele vai ser leste, né? E o nosso ponto B está, por exemplo, a 160 graus oeste. Se eles estão em hemisférios diferentes, né? A gente tem que somar essas latitudes, né? Essas longitudes, aliás. A gente somaria o nosso 160 mais o 105, ok? Porém, se eles estiverem em hemisférios iguais, né? Se ambos estiverem ou em oeste ou ambos estiverem em leste, a nossa conta que a gente tem que fazer é subtrair e não somar. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Então, a gente achou a distância em grau entre os dois pontos e a gente vai para o segundo passo. O nosso segundo passo é o quê? Achar a diferença entre os dois pontos em horas. Né? Achar a diferença entre os dois pontos em horas. Como é que a gente faz para achar essa diferença entre dois pontos em hora? Nós vamos pegar a distância que a gente achou no primeiro passo e dividir por 15. Né? Eu falei lá no início que 15 graus corresponde a 1 hora. Então, se a gente tiver uma distância
vamos supor, a nossa distância entre dois pontos, que a gente calculou no ponto, no primeiro passo, é de 105 graus. Certo? Calculamos que a distância entre dois pontos é 105 graus. O que a gente tem que fazer? Diminuir essa distância, dividir essa distância por 15 graus. Por 15 graus. Ok? Então, se a gente pegar o 105 e dividir por 15, né, sempre por 15, a gente vai descobrir qual que vai ser a distância desses dois pontos em hora. Que no caso aqui, né, vai ser 7. Ok? Então, quer dizer que a distância desses dois pontos é 7 horas. Tá? Aí a gente consegue definir a hora de um local, de um ponto, em relação à hora de outro local. Né? Então, vamos supor que a hora no ponto A era meio-dia, então quer dizer que a hora no ponto B, que está distante a ele, vai ser ou mais 7 ou menos 7. Isso vai ser definido como? Se esse ponto B, né, esse segundo ponto, estiver a oeste, vai ser menos 7. Se ele estiver a leste, vai ser mais 7. Ok? Então, é assim que se calcula e faz o cálculo de fuso horário em relação a um ponto ou ao outro. Tá? Então, veja bem. Terceiro passo, né? O terceiro passo seria isso que eu acabei de falar, que é somar ou diminuir a diferença de horas, né? Se ele estiver à direita, seria somar. Se estiver à esquerda, seria diminuir, né? Que eu falei é falar que poderia ser representado também pelo oeste e pelo leste, ok? E tem a dica, né? A dica aí é algo que a gente deve sim atentar, é que se essa soma ou essa subtração ultrapassar 24 horas, né, o que vai ter acontecido é que vai ter ou diminuído, né, de ter sido o dia anterior, ou ter ultrapassado um dia, né, que a gente sabe que se a gente pegar um valor e somar horas e der mais que 24 horas, significa que, né, que pulou para outro dia, né, ou se a gente subtrair e der menos que zero, significa que voltou um dia, né, então a gente tem que se atentar a essa questão dos dias, para não errar, né? Não falar que, nossa, naquele local está 25 horas, 25 horas daquele horário, não existe 25 horas, né? Passou de 25 horas significa que é uma hora do dia seguinte, uma hora da manhã do dia seguinte, ok? Então, aí de exemplo, para a gente finalizar, ok? Por exemplo, temos ali que está falando que em um ponto, a longitude é 60 graus W, W significa oeste, é 3 horas da manhã. Né? Deu o exemplo, né? O enunciado do exercício falou que 60 graus oeste é 3 horas da manhã e pergunta para a gente qual que vai ser a hora no ponto 30 graus leste, né? Qual que vai ser essa hora? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Ver quais, se eles estão no mesmo hemisfério ou em diferentes. Né? Como eles estão em diferentes hemisférios, falou aí que um está a oeste, um está a leste, a gente deve somar essas duas longitudes. Igual está aqui, ó, calculando. Somou. Né? 30 mais 60. Deu 90. Né? Depois que a gente somou, a gente vai para o segundo passo, que é dividir essa distância em graus dividir essa distância em graus por 15, né? 15 graus. Então, dividindo 90 por 15, sabemos que dá 6 horas de diferença entre dois pontos, né? Os pontos que estão a 60 graus oeste e o ponto que está a 30 graus leste, ok? Então, se deu 6 horas, ok? O que a gente vai ter que fazer? É somar ou subtrair a hora inicial que falou que é 3 horas. Neste caso, vai ser somar, porque o nosso ponto, né, a nossa longitude de 30 graus leste, que é onde a gente está querendo saber a hora, está à nossa direita, ok? Está à nossa direita do nosso ponto que está a 60 graus oeste. Né? Então, a gente soma 3. Né? Então, quer dizer que quando é 3 horas no 60 graus oeste, é 9 horas, né, no 30 graus leste. Ok? Então, é isso que se faz. A resposta seria a letra E. Ok? Mais um exemplo, que está em ponto 2, né, exercício 2. Quando em Roma, que está com a longitude de 15 graus leste, são meio-dia, qual que vai ser a hora em Lisboa, que está a 9 graus oeste? Ok? Então, veja bem. Calculando a diferença entre eles. Né? Calculando a diferença entre eles, a diferença é a distância entre eles, né, em graus. Como eles estão em hemisférios diferentes, um está a leste e outro está a oeste, a regra manda somar as suas latitudes, nas suas longitudes, que é 15 e 9. Então, a gente soma 15 e 9 dá 24. Ok? 24
o segundo passo, né, manda que a gente divida por 15. Então, dividimos por 15 deu 16, não 1,6. Ok? 1,6 significa o quê? Significa que, ó, deixa eu fazer um desenho aqui para você. Significa a gente tem que entender qual fuso horário que vai estar Roma e Lisboa, ok? Então, eles estão muito próximos aqui da linha do Equador. Então, o segundo fuso horário, o primeiro fuso horário, ele vai de 0 até 7 graus e meio, igual eu falei, 7 graus e 30. Eu vou colocar 7,5 graus, ok? Então, ele vai de 7,5 até 7,5. Então, se a gente pensar, Roma, que está a 15 graus leste, ele vai estar aqui no nosso segundo fuso horário, né? O nosso segundo fuso horário, ele vai estar aqui. E Lisboa vai estar, na verdade, Roma vai estar aqui, né? No ponto A, que eu vou colocar de ponto A ponto B, né? No segundo fuso horário a leste e Roma vai estar no segundo fuso horário a oeste, ok? Então, a distância entre eles, apesar de ser 24 graus, vai sobrar um resto, que é 0,6 graus, que aí a gente tem que concluir e fazer essa seguinte análise, né? Ver quais que realmente é a faixa de fuso horário que essas cidades estão, né? E a gente consegue ver que a distância entre horas que eles vão estar vai ser o quê? 1, 2, 3 horas, ok? Então, se a gente subtrair uma hora pela outra, a gente vai concluir que enquanto é meio-dia em Roma, né? Enquanto é meio-dia em Roma, a gente vai ter que tirar 3 horas e ver o horário em Lisboa, né? Que vai ser 11 horas da tarde, tá? Isso se o exercício estivesse perguntando a hora legal, né? Que é aquela hora estabelecida pelo homem, né? Contudo, o exercício está perguntando, na verdade, olha só, qual que vai ser a hora solar, tá? A hora solar é aquela hora de acordo em relação ao movimento aparente do Sol, ok? E o movimento aparente do Sol não segue exatamente essas faixas de fuso horário. Portanto, o cálculo que a gente deve ser feito deve sim considerar esse resto que antes eu tinha ignorado de 0,6, né? Que deu 1,6, ok? Então, a gente vai fazer o quê? Transformar 1,6 para horas, né? Em horas e minutos. A gente sabe que 1,6 significa 1 hora e 36 minutos, né? Porque 1,6 não significa, né? 1,26 horas não significa 1 hora e 60 minutos, né? Não significa isso, tá errado. 1,6 significa 1 hora e 36 minutos, né? Porque 0,60, né? 60% de 1 hora é 36 minutos, ok? Então, meio-dia menos de 1 hora e 36 vai dar 10 horas e 24, né? Que é a resposta correta, tá? Porém, 10 horas e 24 seria a hora local, de acordo com com o movimento aparente do Sol, só que a hora legal seria exatamente 11 horas, tá? Essa que é a grande diferença e essa que é a questão que confunde muita gente, ok? Aí tem mais alguns outros exercícios, tá? Aconselho vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida podem me procurar. Faltam 5 minutos, eu não vou fazer mais um exercício, tá? Vou deixar isso daí para vocês tentarem fazer sozinhos, ok? E qualquer dúvida na próxima aula a gente corrige, ou então alguém pode vir aqui discutir comigo no privado, e se precisar. Na verdade, tem uma lista de fuso horários, lista de fuso horário dessa matéria preparados. Então eu vou tentar mandar para vocês tentarem fazer e treinarem um pouquinho, né, essa matéria de fuso horário, ok? Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Não vou começar a escala, né, escala que é os próximos slides da matéria da próxima aula. O que eu queria dar hoje era fuso horário mesmo, ok? Imagino que tem poucos ainda dentro da sala, a aula está sendo gravada, vai ser postada depois. Mas quem está aqui tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Pois bem, está todo mundo ok? Me despeço por aqui. Não sei se o Olin, né, que está gravando a aula, está aí. Não sei. Ok?
tá aí, né? Eu acho que tá na conta do Matheus. Ótimo. Pois bem, pode parar, sem problema, não que isso. Pode parar de gravar a aula, minha aula já tá dada por hoje. Tá? Muito obrigado novamente. Até sábado que vem, eu não sei se vai ser daqui